Olá pessoal, tudo jóia? Eu estou aqui com o Matheus, um brasileiro, e a gente está aqui na Universidade de Stanford. Bom, como ultimamente tem tido muitas ali informações a respeito de estudar nos Estados Unidos, minors, majors, formações e títulos, eu queria que o Matheus contasse um pouquinho, porque ele vem de três universidades, né, que ele começou e está agora concluindo aqui o terceiro estudo fora do Brasil. Eu queria que o Matheus comentasse um pouquinho a questão da formação sua no Brasil e o que trouxe você aqui para Stanford. Então, Matheus, muito obrigado pela participação. Poderia contar pra gente um pouquinho? Prazer, André, falar com você, com o seu canal. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Faculdade Federal de Alfenas, interior de Minas Gerais. Depois eu fiz mestrado em Engenharia Elétrica e Computação pela Unicamp. E eu já emendei um doutorado lá mesmo, que eu comecei em 2013, agosto de 2013. E quando eu entrei no doutorado em Engenharia Elétrica e Computação pela Unicamp, eu já tinha a intenção de fazer um sanduíche em alguma universidade dos Estados Unidos. Tá, mas para quem não sabe o que é um sanduíche numa universidade? Explica bem para o pessoal não confundir. Um sanduíche ou um estágio de doutorado seria você passar de 1 a 2 anos do seu doutorado como visiting scholar ou como um visitante, estudante em outra universidade, fazendo a mesma pesquisa, sendo co-orientado ou orientado por um orientador externo, que seria o meu orientador aqui. Então eu tenho um orientador original do Brasil, no meu doutorado, e quando eu cheguei aqui, eu recebi, antes de vir para cá, eu mandei um projeto para o orientador daqui, ele avaliou, ele me aceitou com esse projeto e me encaixou em alguns trabalhos que ele tinha interesse aqui, que eu fizesse e desenvolvesse minha pesquisa. Então, aí eu vim com 2 anos de doutorado, 2 anos e meio para cá, e meu plano, o meu patrocínio da Unicamp via CAPES foi de 1 ano aqui. Eu tenho esse 1 ano para ficar e depois voltar para o Brasil e concluir meu doutorado. Tá, mas Stanford, então a gente tem aqui nos Estados Unidos, para quem não conhece, tem aqui de MIT, a Harvard, a Berkeley, a N instituições aqui seculares em termos de ensino, de qualidade de ensino. Por que Stanford, Matheus? Eu, primeiro, tive a oportunidade da bolsa na Unicamp para concorrer com o meu projeto que eu tinha escrito internamente na Unicamp. Aí, a partir do momento que eu vi que eu poderia ter uma chance de ganhar esse ranking das bolsas, eu falei assim, eu vou começar das melhores universidades e vou tentando das melhores para, não piores, mas segundas e terceiras opções. Então, minha primeira opção, claro, foi Stanford, depois MIT e algumas universidades na Inglaterra também, mas a Stanford na minha área é uma das melhores no mundo, então aqui tem muito capital de empresa dentro de uma faculdade que é particular, mas ela é acessível com bolsa para pessoas que não têm dinheiro também. Tem muita gente rica aqui, sim, mas tem muita gente... Stanford, tem muita questão de valor, porque para quem não sabe, eu até vou perguntar se o Matheus sabe de forma atualizada, não custa barato isso daqui, o investimento é altíssimo. Então realmente quem vem para cá tem que estar muito focado na questão de estudo. E até porque não é pagou, levou, também não é isso, né? Então no caso de você que às vezes não tem uma verba para investir, como que funciona isso daí? Tem essas bolsas? Eu tenho uma experiência que eu conheci uma colega americana que ela formou em medicina aqui e ela estava reclamando um pouco assim que o pai dela investiu em 5 anos, 6 anos, muito dinheiro anualmente, que ela não ia conseguir ir trabalhando com salário de volta assim tão rápido. Sim. E ela falou que na época que ela entrou era em torno de 180 mil inicial o custo da taxa, tirando a vida dela aqui de comida, moradia. 180 mil dólares, né? 180 mil dólares ano, que já é muito dinheiro, tipo, pra mim, eu, como um brasileiro comum, não consegue um investimento desse. Mas aqui também existem bolsas de estudantes que saem da high school, que são os melhores das high school, e eles ranqueiam em bolsas. E para tentar a bolsa, qual que é o primeiro passo? Procura uma instituição no Brasil, a faculdade que já está cursando. Tem as duas opções. Ou você pode procurar via site, alguma coisa assim, algum tipo de programa que eles tenham para essa qualificação e talvez ali essa seleção. O que eu vejo aqui é uma das mais concorridas dos Estados Unidos, até para os americanos. Existem as bolsas de esporte, que eles são atletas já de ponta com 16 anos, aí eles já
se ranqueiam para vir e ganham uma bolsa para ser do time. Por exemplo, a última Olimpíada tinha, acho que Stanford ganhou 26 medalhas. 26 medalhas? É. Uau! Acho que o Brasil. E aquela nadadora, a loira, esqueci o nome dela, ela ganhou 4 medalhas de ouro. Ela é freshman. Freshman aqui é tipo primeiro ano Isso. Primeiro ano de faculdade. E ela vai começar agora no quarto que está entrando agora no fim de setembro, começo de outubro. Mas na questão de tentar vir para cá, existia a possibilidade do Ciências Sem Fronteiras para quem já estava dentro de uma graduação, mas existe também graduação full, que você faz provas internacionais, você tem que ter TOEFL, as avaliações em inglês para poder vir, né? Mas não é impossível, é muito difícil, mas não é impossível. Mas também existem outras boas e com qualidade equiparável aqui para os Estados Unidos que você consegue vir com uma concorrência menor também. Joia. Eu estava conversando com o Matheus agora de pouco, ele estava comentando a respeito do que tem aqui na universidade, porque é muito diferente a universidade aqui do Brasil, especialmente Stanford, né? Para quem não sabe, aqui pelas atividades que a gente lidera aqui no Vale do Silício, eu já estive aqui em torno de 5 vezes em Stanford, a gente já fez alguns tours por aqui. O campus da universidade, ele corresponde a como se fosse 26 Disneylândias. Você sabia disso? É Não, muito grande. Então o campus aqui é muito bonito, tem de tudo, estrutura. É uma cidade, na verdade. Exatamente. Pro estado dos Estados Unidos, é uma cidade. Quando você manda a carta, você escreve Stanford como cidade. Não, aqui a gente fala que a gente está em Stanford University, mas quando você manda postal, você coloca Stanford, mas a cidade de Stanford é só universidade. É só universidade. Então tem xerife aqui dentro, tem polícia, multam, normal, uma cidade. É como se fosse uma cidade. E ele estava comentando a respeito, que nem ele está aqui, está estudando, então ele tem acesso a vários projetos. E um deles em particular que ele estava comentando comigo era a questão do como é que é? Um acelerador de partículas, né? Não, eu trabalho Não que você trabalhou, que você teve acesso de conhecer. Sim. Eu colaboro aqui, tem um time de energia renovável do SLAC, que é do acelerador de partículas, que trabalha com o grupo que eu estudo aqui. Tá, e até para quem não está muito ali dentro do que é o acelerador de partículas, por exemplo, pode explicar um pouquinho, brevemente, sem ser tecnicamente ali pro pessoal? Não, na verdade eu não vejo essa parte do acelerador de partículas. Dentro do departamento do SLAC, existe um grupo que se chama GISMO, que é um grupo de estudos de energias renováveis, que colabora com o meu orientador aqui. Aí eu conheci eles. Então a gente colabora no mesmo projeto. Então tem vários projetos ocorrendo aqui dentro da Stanford, em paralelo ocorrem dentro do SLAC, que é onde é o acelerador de partícula, mas esse grupo não mexe com acelerador de partículas, ele só mexe com energia renovável. Sim, e dentro da questão da energia renovável, você também tem, pelo que eu vejo, tem um bom conhecimento a respeito desse assunto. Como que você enxerga, depois que você chegou aqui na universidade, a visão que você tinha antes de vir para cá, e agora tendo acesso a conhecer, pelo menos ali, visitar, estudar, conhecer professores ali que estão abertos, professores que vêm da França, ele estava comentando um pouco que está num período sabático. Como que você teve essa percepção, então, do depois tendo essa possibilidade de acesso aos projetos, ou pelo menos conhecendo tudo isso? Aqui uma coisa que eu notei, mesmo vindo da Unicamp, assim, que é uma universidade grande, o acesso aos professores muito populares, assim, que publicam muito, são vários aqui, né? Você tem um acesso muito próximo, assim, você consegue conversar com eles em reuniões, ou até em happy hours de projetos. Então isso é muito interessante, porque você tem uma proximidade e só de uma conversa informal você aprende como se fosse uma aula, né? Sim. Que você nunca teria uma oportunidade de falar com o autor de um livro. No Brasil sim também, mas aqui é muito mais propício você conhecer pessoas num meio já mais avançado na área que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu estou trabalhando na área de energias renováveis, eu faço previsão de carga, mas aqui eu faço previsão de carga para casas. No Brasil a gente não tem esse nível ainda. Casas, a gente tem o nível de transformadores acima de transformadores, que são subestações. Aqui eles já têm os dados para cada casa, eles guardam o dado para cada casa, eles fazem estudo disso para poder saber como vai ser o marketing, como vai ser a operação, a geração,
a distribuição. Eu trabalho num módulo pequeno dentro de todo um problema de otimização que envolve essa energia, essa geração, distribuição e operação de energia. E até você comentou em algum momento a respeito de um dos projetos que você viu, pelo menos, não que participa às vezes, mas de ter drones, por exemplo, voando fazendas de geração de energia, né? Esse projeto a gente está iniciando com um professor, esse professor que veio no ano sabático, ele da Inglaterra, e ele que trouxe essa ideia de projeto, com o professor, meu orientador daqui também, eles os dois escreveram o projeto, e ele me convidou para fazer parte da parte de machine learning desse projeto, que é pegar os dados que foram captados pelo drone e tentar inferir alguma inteligência com algoritmos para tentar prever quanto de vento vai vir numa fazenda de geração de energia eólica. E num caso como esse, eu também não tenho conhecimento a respeito, mas o Brasil, a questão eólica está começando, pelo menos no Nordeste, eu já sei que tem bastante fazendas. E até uma oportunidade que eu tive, vindo a São Francisco, ao Vale, a gente fez uma viagem até Los Angeles. Nós alugamos um carro e eu notei que vários locais tinham fazendas de geração de energia eólica, né? Então, como que você vê a questão da Califórnia? Tem a própria Tesla também, que agora está... Gostaria até que você comentasse a respeito do projeto deles, que é essa questão de ter dentro de sua casa uma bateria onde consegue gerar isso daí. Como que funciona isso daí, Matheus? Sim, a energia eólica aqui está muito comparado com o Brasil. Aqui eles já estão avançando um pouco mais rápido porque pela expectativa deles é chegar até 2020 com pelo menos 30% de energia renovável. Então a energia eólica é uma parte dessa energia, certo? E parar de usar a energia suja, entre aspas, que seriam gás, térmicas, né? Carvão. Então aí que entra a parte solar e eólica, né? A Tesla, basicamente, está em alguns projetos aqui que eu não posso falar muito, mas alguns projetos aqui para bateria. Bateria de salvar a energia, guardar a energia que é gerada pela energia solar. Aí você teria uma bateria backup dentro da sua casa para geração de energia, né? Perfeito. E, Matheus, bom, tirando tudo isso que você falou então, acho que é muita informação, e um ponto que você falou também é a questão de análise de dados, não na questão da energia, né? Mas de uma empresa olhar para os dados gerados dentro do seu setor, dentro do seu negócio, para tomada de decisão. E isso, na minha opinião, vivenciando as atividades que eu tenho aqui e as empresas do Brasil também, eu percebo que muitos empresários no Brasil não têm uma atenção muito especial na geração de dados, porque uma coisa é você fazer uma estatística de planejamento, uma estatística de alguma informação dentro da sua empresa. Outra é você gerar dados e informações que você possa analisar comportamento, perfil do consumidor para que você possa ou lançar um produto ou até mesmo criar uma nova participação no seu negócio. Como que você vê isso daí, tendo essa vivência aqui? Particularmente, eu posso falar um pouco mais, que é uma área que eu tenho muito interesse, eu trabalho bastante com isso. A diferença daqui é que eles começaram a se preocupar uns 20 anos, 10 anos antes em começar a guardar os dados, até para qualquer tipo de empresa, uma startup que seja, porque dados no futuro valem dinheiro. Tanto que bancos de dados de algumas empresas, por exemplo, eles estão falando dessa Pokémon GO, uma hora ela vai querer vender para alguma empresa para fazer alguma inferência. Vale mais do que um negócio principal da empresa. E isso, dados valem dinheiro, mas guardar dados também custa dinheiro. E o Brasil, como todas as empresas operam num patamar curto de financeiro, não olham para isso, e sim olham para aquela fotografia estatística daquele momento da empresa, aquela análise estatística daquele momento. A diferença que eu vejo aqui, essa mesma estatística de business é vista em vez de uma fotografia, num filme. Você tem um histórico, sim, que é muito mais rico em detalhes. Você pode inferir ou extrair muito mais informação. Eu não estou falando que o Brasil faz errado, eu não estou falando que uma empresa X ou outra faz errado. Existem empresas aqui também que deixam de guardar, sim, mas a grande maioria guarda, e guarda quanto mais você conseguir guardar. Por exemplo, operações de cartão de crédito de alguns clientes,
são muito importantes, porque ele vai ter a localização da carteira, qual bandeira que o cara passou, a localização, o tipo de produto, ele consegue criar um perfil, ou seja, de mercado inteiro. Começa a identificar a frequência que um usuário faz uma compra no lugar X e qual o perfil de produtos que ele consome. Se ele tem um cadastro do cara, ele pode oferecer ofertas, tipo, ele consegue identificar semanalmente esse cara faz uma compra desse tipo de X de produtos, sim, eu consigo ofertar para ele se é homem, se é mulher, ou seja, por meio do produto ele consegue identificar muitas coisas. Até dados internos da empresa eles costumam guardar tanto para histórico legal ou análise de produção. E, na verdade, isso aqui, inclusive, se a gente fizer uma comparação, talvez não digo comparação, mas se a gente analisar hoje redes sociais, por exemplo, tudo que você é postado lá, ele acaba pegando essa informação e utilizando para direcionamento de propaganda, por exemplo, publicidade, né? Das redes sociais a gente já parte para... Quando você sai de uma empresa pequena e vai para uma empresa grande, ou uma rede social pequena ou uma rede social grande, a gente fala sobre Big Data, que são grandes quantias de dados, que antes de guardar, eles já fazem a estatística prévia, mas guarda esse histórico também. Então, tudo isso vale dinheiro e vai valer dinheiro futuramente. Por exemplo, eu espero que eu trabalho na área de energia. Algum futuro próximo, o Brasil comece a colocar sensores em casas. Eu sei que isso vai custar dinheiro tanto para o consumidor final e para a agência que vai instalar, mas isso vai possibilitar muitas aplicações no futuro que vai trazer ganho para o consumidor final. Por exemplo, você compra um poste de luz para sua casa hoje que você constrói, você deve estar pagando em torno de R$ 2.500. Sim. Uma tecnologia que guarde o histórico não vai ser muito mais caro que isso. A única coisa que vai demandar vai ser a infraestrutura para transmitir esses dados para um data center, entendeu? Que daí eu acho que já vem com a parte da companhia se preocupar, não mais o consumidor final. Perfeito. Que é o que acontece aqui. Matheus, e quanto à questão, ainda falando um pouquinho de Stanford, mas não necessariamente de universitários daqui, mas localmente, regionalmente, nesse período que você está, você já deve ter conhecido muitos jovens empreendedores que estão com projetos lançados. O que você percebe de diferença assim, que é mais gritante quanto ao perfil brasileiro e de quem está aqui? Até porque, na verdade, aqui na região do Vale de São Francisco, tem mais de 100 nacionalidades, são pessoas de mais de 100 países que vieram, seja para estudar, seja para projetos, ou seja qual for o motivo. Então é muita gente de fora, muita cultura de fora trazendo para cá um pouquinho do seu país. O que você considera, que você enxerga em termos de empreendedorismo, de negócios, que é uma diferença mais gritante de quem está aqui lançando o projeto com quem está no Brasil iniciando uma ideia? É o que eu tinha comentado em off com você agora há pouco. Por exemplo, aqui existem muitas pessoas boas, quanto o Brasil. São poucos que são muito acima da média, como todo mundo pensa. Aqui a fórmula é trabalho e trabalho, mínimo 12 a 14 horas por dia, que é o normal aqui. E a diferença é assim, estando numa universidade boa como essa, ou no Vale do Silício, você vai estar num meio propício que surjam oportunidades. Não quer dizer que vai surgir oportunidade que você vai aproveitar ela, você vai ter que ter a visão de a capacidade de visualizar essa oportunidade como ofertas que não ocorrem no Brasil frequentemente. Acabam acontecendo muitas vezes, que ontem mesmo eu vi uma reportagem que desde 2012 na Unicamp já lançou 500 empresas. Uau! Tipo, eu fiquei assustado, eu não sabia disso, eu não conheço tantos amigos que lançaram empresas Sim. lá, mas é um dado estatístico bem importante. Mas aqui eu acho que o número é muito maior, mas, por exemplo, existem muitas empresas aqui, startups pequenas, que acabam falhando, que é uma parte do processo. E que a maioria falha, para que esse negócio que todos têm sucesso. Não é assim. O fato de você querer algo não te condiciona a ter o resultado do sucesso. E aqui, por exemplo, aqui você falou sobre estrangeiros, eu posso contar na mão quantos amigos são americanos. O resto são chineses ou qualquer lugar, indianos, qualquer lugar do mundo, mas poucos são americanos. E a questão também de ideia, né? A brasileira é aquela coisa de eu tenho uma ótima ideia, a melhor ideia do mundo e tal, né? E aqui a gente sabe, no mundo inteiro a gente sabe que ideia não tem valor algum. Não. O que tem realmente é a execução.
que você vai entregar. E hoje se fala muito em empreender, se fala muito em ter um negócio, de ter um futuro projeto. E aqui, como você estava falando, é muito essa questão da entrega de resultado, né? A questão do comprometimento. Isso aí muda muito mesmo, né, em relação ao Brasil, né? Essa questão do comprometimento ao resultado. Comparando agora, o jeito frio de ser, a startup aqui ela só é lançada com um business plan totalmente com uma visão já de como vai ser executado e não é mais a ideia em si. E eu conheço alguns colegas no Brasil que lançaram startups, tipo, eles mesmos codificando produtos sem business plan nenhum, acabaram dando certo, mas poderiam ter dado certo muito antes do tempo, do que o tempo que eles acabaram passando por pedras, aprendendo, que é uma coisa boa também, mas não tinha um business plan, que aqui só lança uma startup com business plan e acaba sendo essa a diferença para mim. Tipo, a ideia lá no Brasil, todo mundo acha, eu tenho uma ideia, eu posso ter uma startup. Aqui você tem uma ideia, você digere essa ideia e faz o business plan, avalia se vai dar certo. Alguém tem que avaliar esse business plan para você. E esse business plan, ele é feito antes ou já durante um processo de pivotar um pouquinho? Porque uma coisa é você iniciar a startup, outra é você, tem uma ideia, você faz lá talvez um desenho, um rascunho do que é e sai talvez para a rua, para algum lugar para validar. É antes ou durante esse processo? Não, o business plan você geralmente não faz sozinho. Você vai montar a equipe que vai ter o CEO, todos os caras, aí a questão já tem que amadurecer em discussão. Você tem a ideia, você chama algumas... Olha o que acontece aqui. Por exemplo, eu tenho uma ideia mirabolante, vai fazer uma empresa muito legal, mas eu vejo que eu vou precisar de funcionários. Então eu chamo caras muito inteligentes nas áreas que eu não tenho afinidade, porque não adianta nada você chamar um sócio que você faz a mesma coisa que você não vai ser um sócio. O conceito de sócio não é esse. E isso que ele está falando é muito interessante. Eu sei porque já tive empresas do passado com amigos e às vezes as ideias são tipo, para ir tomar uma cerveja é legal, para fazer a bagunça é perfeito. Mas como empresa, você realmente saber das responsabilidades, de ter que condicionar resultados, é diferente. Então isso é um ponto bem interessante. E a partir do momento que você lança e registra um sprint ou um produto para ser entregue, aqui você tem que cumprir, né? Se você deixar de cumprir, a startup já vai falhar e vai fechar. Ela não vai ficar postergando muito as entregas desses produtos. Então a equipe dividiu o trabalho, cada um vai fazer uma peça e você pode acontecer de ter um colega que falhou por algum motivo X, mas ele dentro do business plan ele já vai existir um plano B para substituir todo mundo. Porque, por exemplo, se alguém da família de um cara morre uma semana antes da entrega do projeto e falta aquele módulo do carro. Ou seja, então dentro dos business plan não vai escrever a falência de parentes, mas você tem que ter um plano B para cada um, né? Então... E um outro ponto interessante também, uma das atividades que a gente fez aqui em Stanford no passado, sempre que eu venho para cá eu sempre procuro pessoas como o Matheus e tudo mais para poder conversar, trocar ideia. E uma das vezes que eu estive aqui, o Lewis, ele estudou em Stanford, concluiu, graduou e tudo mais, só que ele continuou, ele queria fazer pós e tudo mais. E na entrevista da pós, o doutorando, eu me lembro exatamente qual que era a graduação que ele estaria dando sequência, ele montou um projeto nesse meio tempo e o negócio foi muito bem. E ele não ficou milionário, mas veio um grupo francês e comprou o projeto dele. E ele estava nesse processo de entrevista para dar continuidade na pós, no mestrado, no doutorado, não me recordo. E quando ele estava na entrevista, o professor dele falou o seguinte: mas, Lewis, você tem um perfil ali de empreendedor, é novo, é jovem ainda, está nos seus 20 e poucos anos. Cara, você quer ser acadêmico? Ele falou assim: não necessariamente. Ele falou: então, vá. Pega esse dinheiro que você conseguiu, monte outro projeto, faça as suas ideias acontecerem ou não. Daqui 4, 5 anos, você viu que não era aquilo, você volta, vai ter o tempo todo. E é interessante você ver um professor, muitas vezes, conversando, percebeu a situação e dá um conselho desses, né? É até inusitado. Aqui assim, ninguém esconde nenhuma carta. Tipo, você vai ser aberto. Se você não quer aceitar o cara, ou você enxerga uma chance melhor pro cara, acho que você tem que falar, porque o cara fica gastando o tempo dele aqui, mas a maioria de startups que dão certo aqui são de pessoas que saíram de mestrado ou doutorado.
Isso é interessante saber. Isso é uma estatística que eles não costumam muito focar, mas poucos são igual o marketing do Facebook. Eu acho que são fora da curva ali, sim, né? sim. Não estou falando que ele tem todo o mérito dele, mas a maioria das startups que dão certos aqui são grupos de amigos que formaram em doutorados em grupos de pesquisa junto e vão e aperfeiçoam a ideia que eles já vinham trabalhando durante 4 anos, 3 anos, 5 anos, que o doutorado aqui é 5 anos, né? No Brasil são 4. Então, mas eu acho que nada é impossível assim na questão de você se planejar, trabalhar duro e eu não sou empreendedor, né? Eu sou mais da área de pesquisa. Eu não quero, na verdade, ser só acadêmico, que é uma coisa que me frustra às vezes, tipo assim, no Brasil, se você faz mestrado, doutorado, todo mundo acha que você só vai dar aula, né? Exato, tem essa visão. Aqui não, aqui você pode... Existem empregos, por exemplo, aqui só contratam formados com doutorado. E tem muito professor aqui que é estimulado, que tem que ter negócio fora também, né? Sim. Até porque para falar de negócios, como que você vai contar a experiência? Porque contar a parte teórica é fácil, você pode abrir um livro, pode decorar e trazer cases e tudo mais. Porém, você ter vivenciado, passar às vezes para o aluno que é de forma prática, isso no Brasil não é tão comum, não é? O que eu notei aqui, assim, os professores daqui, mesmo eles sendo shares, assim, garantindo a posição deles como professores garantidos na universidade, depois de um período de avaliação, eles têm que continuar trazendo dinheiro para dentro da universidade. Como que ele vai trazer dinheiro sem ser um cara da área de business ou da administração? Então ele tem que ter um cartel de empresas colaborativas e ele tem que ter um negócio, ou não precisa ser próprio, mas ele tem que estar envolvido no mercado. Então sempre, anualmente ele tem que trazer um projeto de 3 em 3 anos, porque o que conta num dos scores de avaliação do professor aqui, para ele garantir essa vaga, é quanto de dinheiro ele trouxe em investimento para dentro da universidade. E isso é interessante, não só no que tange a questão do professor, mas também de empresário de sucesso, independente de ter currículo ou não, que nem, por exemplo, o Bill Gates. Aqui em Stanford tem um prédio da engenharia de computação, se eu não me engano, não é ciência da computação, que teve uma doação. Foi ele que deu dinheiro para Exatamente, construir. foi ele que doou. Que tem aquela questão do give back, né? Que é essa parte acadêmica. Então isso eu acho muito interessante de ver isso daí. Não só a questão do Bill Gates, mas tem um outro prédio, acho que é da HP também. Um prédio que eu estudo aqui, que eu fico pesquisando, é do Y222, que é o nome do dono e da esposa da Yahoo. Uau, O prédio, acho que a doação dele foi de $300 milhões. 300 milhões de dólares. E eu digo isso porque pra gente é intangível, é uma coisa muito assim, fora do comum, né? Mas para você ver que aqui está enraizado essa questão da cultura, então não é um modismo, não é algo para aparecer, mas realmente essa importância que tem a questão aqui das universidades e do que ela gera para essas empresas também, porque a mão de obra, por mais que a pessoa vá ter ou não seu projeto próprio, muitas vezes passa por essas empresas, né? Sim. Um nome que é muito, tipo, tá em vários prédios aqui dentro da Stanford, chama Arrilaga, ou Arrilaga, que eles falam. Que é um cara que não é muito famoso na área, mas ele é da área de construção. Ele tem uma grande empresa aqui na Califórnia de construção de demanda, assim, constrói prédios de empresas e tal. E como ele tem um hall de funcionários que é fixo, que já é contratado, quando esses caras estão ociosos, ele vem fazer prédio aqui dentro, como doação. Isso daí foi uma história que eu escutei aqui, eu não sei quanto é totalmente verdade, Total, real, né? mas é curioso, várias né? pessoas já contaram. Ou seja, que não é o Bill Gates, não é... Ele tem três restaurantes com o nome dele, que ele construiu, 2 academias. Uau. Academias são ginásios, porque para você ver atletas olímpicos treinarem... Sim, tem que ter uma estrutura realmente ali, totalmente profissional, essa é a palavra, né? E até mais para já indo agora aqui na linha final, a gente estava falando agora de pouco também a respeito de trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Bom, o Matheus ele é estudante aqui, porém ele está envolvido o universitário está sempre de olho ali em questões de oportunidades futuras, correto? Então, como que essa questão hoje, para quem atua como na área de programação, vamos dizer, nessa linha, nessa área,
quanto sai mais ou menos uma ideia de salário anual, porque aqui é anual, diferente do Brasil, Sim, que se fala, na verdade, não é que você vai ganhar anualmente. Mensal, Exato, mas aqui se fala o quanto se ganha anualmente. Então hoje, quanto que está partindo ali de um piso, e depois esse talvez o júnior e talvez um sênior, quanto seria aproximadamente? Óbvio que depende de uma série de fatores, bonificações, mas como funciona isso daí, as formas de recebimento de bônus? Existem aplicativos que o cara pede permissão para entrar e olhar esses tipos de salário, mas aqui no Vale do Silício, São Francisco até São José, aqui para baixo, em torno de 120, 130 inicial para um cara formado numa boa universidade. $1.000 por ano. Isso, $1.000 por ano. Tirando a bonificação do fim do ano, que é ele atingir a meta de produção da empresa. Que daí a bonificação varia de cada empresa. Se a empresa for grande, ela pode te dar um bônus grande. Se a empresa for uma startup que cresce muito rápido, ela vai te dar um bônus bem gordo também. Mas essa ideia de iniciar em 120, você fala, nossa, é muito dinheiro. Mas um aluguel de um apartamento aqui é em torno de $5.000. Então, se você divide isso, vai acabar saindo você vivendo numa São Paulo, ou numa Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro. É que às vezes as pessoas colocam as contas meio que assim, que nem carro, que é barato. Só multiplicar por 3 não vai adiantar. Exato, carro é muito barato, mas o seguro é caro. Ou seja, tem muitas situações que serviços acabam tendo um valor muito maior do que às vezes o produto, que nem o carro tem. No caso da moradia, essa região que ele falou que vai de São José, mas subindo até a questão da Bahia de São Francisco, é caro o aluguel aqui. Não, hotelaria. Tem gente que viaja 2 horas para trabalhar aqui em Stanford para pagar aluguel mais barato. Porque, tipo, tem família com 3 filhos. Se você pegar uma casa desse tamanho aqui, nessa área, é muito caro. Então, o aluguel aqui é muito superestimado. Por causa dos salários são altos também. Por isso que a gente não vê tanto. Tem muitos carros bem caros aqui andando pela rua. Mas a gente deveria ver mais, né? Por uns tipos de salário desse. Porque o carro aqui é barato, né? Então, mas eu acho que é que nem você falar assim, eu vou ganhar 10 mil vivendo em São Paulo, vou ganhar 10 mil vivendo no interior. Qual a qualidade de vida? Você tem que muito relativo. Você tem que estimar. Eu vivi em Campinas, eu não ganhava 10 mil, eu ganhava o salário da bolsa do doutorado. Se eu ganhasse o mesmo salário de bolsa numa universidade federal no interior do país, eu estaria financeiramente, ou o meu estilo de vida seria mais confortável, vamos dizer assim, do que... Mas aqui eu não estou descartando, você não vai ser pobre aqui, você vai ser uma classe média ganhando esse tipo de salário. Aí depois uns 3 anos, 4 anos você fazendo um bom serviço, acho que você chega a uns 180 mil trabalhando certo ou mudando de empresa, né? Porque aqui empresas te tomam de uma para outra muito fácil. Que é como um passe de jogador que eu estava falando para você. A empresa te promete um bônus para te garantir lá, para você não ficar pulando de empresa para empresa. Porque tem algumas áreas aqui que realmente sempre vai ter vaga, sempre. E até uma situação que a gente estava visitando uma startup um dia, da Graava, então, até tem um brasileiro, são 2 brasileiros inclusive. Tem o Marcelo do Rio, que é o fundador da cervejaria Devassa, ele vendeu a cervejaria no Rio de Janeiro e veio para cá, está morando para cá. E uma pessoa sensacional, super solista. O sócio dele também, que teve uma ideia de montar lá o projeto da Graava, e ele estava comentando a respeito do processo de seleção. Quando vai pedir emprego e tal, ele teve a experiência de pedir emprego aqui, quanto também, não o Marcelo, o sócio dele na Grava, quanto depois que ele montou a empresa, a startup, e foi contratar pessoas. Então o poder aqui está na mão, muitas vezes, do de cara que está aplicando, né? Exato, então assim, é muito curioso isso daí, porque no Brasil a gente tem um ponto um pouco diferente. Mas tem uma garantia também, tipo, os caras não contratam pessoas... tô precisando, mas eu vou contratar o primeiro que aparece. O processo seletivo aqui, ele é bem demorado, no sentido assim, pode demorar até 3 ou 4 meses, pode demorar uma semana, mas esses sempre são... tem um script que todos os colegas que fizeram entrevista aqui, americanos ou não, que eu conheço, entrevista, primeiro você submete seu currículo, cartas de indicações de professores que você teve, projetos que você trabalhou no passado, e aí você faz uma entrevista por telefone. Aí isso é engraçado, eles te fazem perguntas técnicas, vê se você responde friamente, você pode usar um computador para responder, mas você responde com uma base, uma carga necessária de detalhes, né?
E depois você passa por telefone, eles te mandam uma prova, você tem uma semana para resolver essa prova. Eu não sabia disso, isso aqui é interessante. Aí você, na minha área, né? Eu não sei se são em todas, né? Na minha área, você tem uma semana para resolver challenges, que são desafios bem difíceis, que usualmente você vai dormir 3 horas por dia para resolver essa prova em uma semana. Uau, eu não sabia disso, joia. E é difícil, você fala, mas beleza, eles te mandam a prova, você faz a prova na sua casa, mas pode contratar alguém para te ajudar. Vai chegar lá, você vai ter que dar conta da mesma coisa. Então, aqui é a questão da... Não é a confiança, né? Tipo, você não vai trapacear para ganhar um emprego. Isso que eu ia falar, se trapacear, ele não vai perder o emprego se ele não souber. Ele vai perder a credibilidade. Sim, depois nunca mais ele vai. Se ele for mandado embora falar que ele tinha aquela carga de conhecimento e depois não tinha, ele não vai conseguir entrar em nenhuma. Mais uma vez, o compromisso com a entrega. Sim, isso que é o compromisso da entrega. Aí ele entrega esse challenge, os caras avaliam. Geralmente, eu acho que é difícil ele fazer 100% de todas as questões, mas ele entrega o que ele fez de todas. Sim. Ele é avaliado, aí depois ele vai para uma entrevista de whiteboard, que eles chamam, que é na lousa. Sim. Aí tem uma banca, geralmente de 5 a 10 funcionários. Tipo, o gerente que vai ser o patrão dele vai estar nessa entrevista. Vai ter uma pessoa da RH e vai ter outros técnicos seniors da área dele. Técnico eu chamo, mas são doutores já, né? Trabalham há bastante tempo na empresa, que vão jogar perguntas para ele, vão propor problemas e ele tem que resolver na lousa. Daí é o challenge de propor soluções na hora, em lousa. Aí depois disso, ele é contratado, mas como às vezes eles mandam um salário muito alto, pessoas que já trabalham aplicam para a vaga também. Entendi. Então chegam a concorrer nesse whiteboard. Sim. Várias pessoas também. Várias pessoas chegam a passar para a última fase. E daí acho que eles ranqueiam e fazem a entrevista depois da proposta de salário, negociam, aí eles fecham com o final, né? Quem vai contratar. Isso que é interessante, porque a gente está no Brasil, vive no Brasil, e de repente vê situações como essa, a gente acha às vezes que você tem que se adequar à nossa situação, e não é. Está num país diferente e tal. Mas é curioso você saber, entender e compreender tudo isso. Mas para quem está até, às vezes, pensando um dia vir para cá, trabalhar para cá, tem todos os processos legais inerentes ao visto, autorizações. Nunca vem legalmente. Exatamente. Isso aí, eu acho que as pessoas têm que olhar de uma forma correta, né? Porque aqui não tem jeitinho. Aqui, um formulário preenchido errado, seja na imigração, legalmente, seja você vai na parte contábil. Aqui você abre uma empresa em horas, 4 horas, 2 horas, mas o fato de ser rápido e ágil requer uma atenção muito especial. Se exime de responsabilidade fiscal ou legal das coisas. Não quer dizer então aqui isso. não tem jeitinho. Mas para quem realmente tenta trabalhar ali da forma mais correta possível, alinhar, estudar, tem sempre muitas oportunidades. Tenha certeza disso. Matheus, terminando aqui a conversa, gostaria de falar, quer deixar uma mensagem para o pessoal? O nosso público é inerente à questão de negócios, empreendedorismo. Quer Eu deixar ainda um recado? não sou empreendedor, quero conhecer mais esse cara aqui. Eu conheço há pouco tempo, mas já é um amigo. Eu quero deixar um recado aí pro Brasil, para quem tem o sonho de vir para cá, não desista. Eu tinha o sonho desde pequeno de vir estudar aqui. Eu não tinha condição de vir fazer um high school aqui. Consegui por esforço e consegui estudar mestrado, doutorado e até chegar no doutorado para ter a oportunidade de vir aqui, tinha um risco de não acontecer. Mas mesmo que essas tentativas sejam frustradas, não desistam que uma hora vai ocorrer. Eu acho que a gente é brasileiro, a gente persiste e não é um sonho de largar o país. Eu vou voltar para o Brasil, né? Ressaltando, eu vou voltar, vou defender meu doutorado lá na Unicamp. E meu sonho é voltar para cá, mas no sentido legal, como você falou. Eu não quero ficar aqui legalmente. Pelo menos nunca pensei nessa alternativa, nem cogito pensar. Porque não faz sentido vir de uma forma desconfortante, porque você não tem como criar uma família assim. E eu acho que mandar um abraço pro seu canal aí, boa sorte para todo mundo em seus empreendimentos. E confie no André, ele é um cara que tem conhecimento já longo em business ou empreendedorismo. Eu acho que é um bom canal para vocês estarem seguindo.
Matheus, muito obrigado. Estamos aqui. Detalhes, semana que vem eu vou estar de novo com o Matheus, ele vai estar junto com a gente aqui, com o nosso grupo, na semana que vem. Então, muito obrigado por nos estar sempre ali de forma solícita pelo Facebook, que a gente se conheceu, trocamos ideias. Na verdade, veio até pelo Marcelo Salomão, que já tinha entrevistado ele, conversado com ele anteriormente. E, então, muito obrigado pela participação, por me receber aqui em Stanford. Obrigado a você, boa sorte aí nessa caminhada. Opa! Se precisar, estamos aí com colega e parceiro de trabalho. Opa, e vamos nos encontrar no Brasil ainda, hein? Sim. Obrigado e até mais. Um abraço Obrigado. para todos.